Capítulo 6. Processos de autoconhecimento, parte 1. Um dos passos indispensáveis à felicidade humana é o autoconhecimento. Ele propicia o olhar aprofundado e verdadeiro de si mesmo, das próprias camadas interiores, emocionais ou psicológicas. No autoconhecimento temos a percepção de nossos conflitos, medos, enganos, crenças distorcidas da natureza do bem e do amor, bem como reconhecemos o melhor em nós e aquilo que já frutifica. Sem sombra de dúvida, seria o ideal que as escolas ensinassem a arte de se conhecer como matéria principal. Mas no mundo em que a natureza do espírito pouco é notada e considerada, essa tarefa ainda é algo para ser implantado daqui a certo tempo, por espíritos mais preparados que os atuais residentes nesse orbe. Em Nova Manhã, planeta ascensionado que orbita na estrela Sirius A, as escolas de desenvolvimento espiritual são parte do processo individual. Quando se entra nas escolas desse mundo, a primeira coisa que o ser precisa estudar é o autoconhecimento, abrindo entendimento às leis do espírito e à verdade cósmica. Depois que esse passo é dado e transcedido, o espírito inicia seu aprendizado no que diz respeito aos assuntos daquele planeta, sua ciência, história, evolução e tudo o que é necessário ser desenvolvido. Isso é típico de um mundo que evoluiu para compreender que o autoconhecimento é a ferramenta mais poderosa a se dominar. Conhecer-se é conhecer o universo, conhecer a vida. Existe uma frase passada por outro espírito que habita um planeta mais evoluído a orbitar Aldebaran, que diz: conheça a si mesmo e conhecerá o universo. O autoconhecimento é a porta para todas as outras compreensões da vida. Jesus disse que precisávamos amar ao próximo como a nós mesmos, ou seja, existe algo que precisa ser vivenciado em nós antes de ser transferido ao outro. A fonte do que é oferecido ao mundo está em nós e na nossa relação conosco. Passam por cima disso e tentam dar amor ao outro, consideração, afeto, compreensão, sem ao menos realizar uma autoanálise das suas próprias condições. Por isso, relacionamentos estão fadados ao fracasso, antes mesmo de começarem, pois não se estuda o próprio mundo interno e já se une a outro ser. O que acontecerá é que essa relação se tornará o processo de autoconhecimento da pessoa, algo que poderia ter ocorrido na solitude. Relações deveriam ser lindas trocas, promissores projetos de crescimento a dois, se fossem vividos por duas pessoas que se conhecem plenamente, ou pelo menos estão num caminho em comprometimento e disciplina. Nesse planeta, a pessoa nasce, cresce, troca na sociedade, constrói impérios físicos e sequer sabe quem é, o que está fazendo nesse mundo e onde vai depois dele. Em mundos superiores, a primeira coisa feita é responder essas perguntas. A Terra é o mundo do retrabalho e dos remendos emocionais. Primeiro se constrói, para depois ter que desmontar tudo por causa dos processos que ocorrem. Após o caos do castelo desmoronado, a pessoa descobrirá em meio ao caos qual era dela na vida. Precisa passar por tudo isso para descobrir o necessário, o básico. Seres humanos se relacionam sem saberem o que é isso. Trabalham sem saber trabalhar. Constroem famílias sem ao menos estarem devidamente prontos psicologicamente. Se houvessem leis que estimulassem pessoas a primeiro se descobrirem e resolverem as questões consigo para depois trocar algo no mundo, não haveria tanto adultério, sofrimento, violência, decepções, perdas, angústias, ressentimentos. Isso só acontece em decorrência do despreparo das pessoas em relação à vida. Em Nova Manhã, o indivíduo primeiro se envolve consigo mesmo. Nenhuma troca ou interação é realizada na sociedade sem que isso esteja bem resolvido. O ser reencarnou? Ok, levem-no às escolas. Ali ele crescerá, compreenderá quem é, de onde veio e qual o motivo principal de estar aqui. Serão ensinados ao serzinho as leis do amor, do universo e do planeta em que vive, leis de moral e ética. Ele se conhecerá plenamente e, quando estiver pronto, sairá da escola tendo plena consciência de tudo. Não haverá tempo perdido. Ele já vai no alvo. A vida é produtiva e próspera. Os processos de autoconhecimento na Terra são dados aos adultos calejados em sua maioria. Quantos adolescentes e crianças lerão esse livro?
Crianças sequer têm condições de ler isso aqui nesse mundo. A matéria que dou a vocês, adultos, em Novo Amanhã é assunto de primário. Esse livro para eles é o básico para se viver em paz na sociedade. Aqui é considerado um estudo profundo e avançado. Livros como esse são distribuídos em jardim de infância dos mundos evoluídos. Na verdade, por mais que a gente se assombre, o que é ensinado aqui é base para uma vida saudável. É ou não é? Tanto que, se vocês soubessem disso tudo quando eram crianças, como seriam suas vidas agora? Percebem? Muito tempo é perdido com experiências que poderiam ser evitadas se houvesse uma inversão das prioridades. Aqui, com 6 anos já se conhece a matemática, mas não se sabe quem é Deus. A noção mais aceitável sobre Deus é um velhinho que ora é bom, ora é perverso. Usa uma camisola enorme, comanda um monte de seres com asas em cima das nuvens. Só isso que se sabe com 6, 10, 15, 30 anos e nada muito além, nesse tipo de entendimento. Existem empresários bem-sucedidos, pessoas intelectualmente avançadas, doutoradas, mestradas, com a mesma consciência de Deus de uma criança de 6 anos. Hoje, com o avanço espiritual, as crianças de 6 anos são mais esclarecidas sobre Deus do que os homens e mulheres de várias idades. Ainda se reza para uma estátua nesse planeta, tamanha ignorância. Contudo, como pedir para esse pessoal cessar tais práticas se não conhecem nem a si mesmos? Se eu não me conheço, eu não tenho contato com a minha verdade. Qualquer mentira me convence. Qualquer história serve, porque eu sequer sei quem sou. Então, que diferença faz quem é Deus ou o que é a vida? Nenhuma. Melhor abraçar o eu sou filho de Deus, do velhinho, e um dia, talvez, morarei em cima da nuvem com ele e fim. Por outro lado, se eu fizer algo errado, vou cair num lugar quente, no qual reside um bicho horrível, com um garfo na mão, chifres e rabo de seta para me espetar pela eternidade. Gente, pessoas creem nisso ainda. Percebem o porquê da vida pessoal, emocional, psicológica ser um fiasco completo? Sabem administrar uma empresa, mas não compreendem um conflito de autoestima. Se sofrem, vão ao bar encher a cara, procuram profissionais do sexo, compram roupas, joias, carros, dançam e usam drogas, até pararem no hospital. É assim que os adultos desse mundo agem, em sua maioria, porque não se conhecem, nem sabem administrar as questões de seu mundo interior. As crianças são mais sãs que os adultos. Elas não bebem, não fumam, não ficam madrugada fora na rua, embaladas, não beijam 50 pessoas numa festa, etc. Ou seja, não são desregradas como os adultos, que deveriam ser os seus exemplos. Há um desequilíbrio enorme nisso. A partir do momento em que eu preciso de um entorpecente para lidar com algo que sinto, tem muita coisa errada. Eu preciso ser capaz de encarar meus sentimentos, decepções, ilusões, conflitos e medos. Se não sou, tem algo errado comigo. Claro, não fomos ensinados, vamos dar um desconto. Porém, até quando as pessoas vão se sentar em cima dessa desculpa para continuar sendo os adultos sem posse e desequilibrados que são? A mãe não consegue expor algo à filha. O filho não se abre aos pais. Os pais não se entendem. Se amam, mas não se compreendem. Isso acontece porque a família não se conhece. O quanto isso é forte. A necessidade de se conhecer é soberana sobre todas as necessidades. A onça, quando tem um filhote, antes de liberá-lo à própria vida, ensina-o tudo o que precisa saber. Quando o soltar ao mundo, ele estará pronto para viver em pleno autoconhecimento. Uma onça tem mais autoconhecimento do que os seres humanos. No reino humano, os filhos crescem e prosseguem independentes dos pais, que por sua vez são dependentes dos filhos. É uma bagunça, um nó atrás do outro. Nada se resolve realmente na vida de ninguém. No meio disso, um percentual ridículo de famílias consegue se estabelecer em equilíbrio e passar isso aos filhos. A grande maioria flui no desastre emocional. Toda essa situação porque não há o autoconhecimento. Algo simples, visto de um plano superior, mas essencial à vida. Por isso, a MT precisa atuar fortemente nesse sentido, auxiliar o indivíduo em suas memórias emocionais e imaturidades para haver manifestação positiva, pois a pessoa pede prosperidade,
Toda vida é infantiloide. Como uma pessoa infantil conseguirá gerir recursos, projetos, lidar com o mercado, a profissão, clientes, gestão de pessoas, etc.? Ela surta, entra em parafuso, porque não suporta essa pressão. Quando a MT com o CEC entra no campo da pessoa, a energia de amor incondicional precisa arrumar um monte de bagunça primeiro. E haja trabalho. O que não foi feito a vida inteira, agora a MT precisa realizar antes da pessoa conseguir ter algum resultado. Isso sem contar com as vidas passadas e toda a confusão que criou nelas. Claro que o essencial é mudar a política do mundo, pois sem isso nada aqui mudará como poderia. Contudo, enquanto isso não ocorre, vamos trabalhando em nós o que precisa ser transformado. Bem, aí a pessoa recebe a primeira MT. Algo se mexe nela e começam as limpezas. Entretanto, os estudos não se intensificam, a pessoa não muda de atitude, não trabalha a mente, continua mantendo crenças erradas. Meu caro, como haverá manifestação em 3 meses? Impossível. Além da bagagem de lixo que existe, a pessoa traz trabalhos extras, a MT, como a mente despreparada para viver, os hábitos nocivos, rotina indisciplinada, vibração podre e mais oscilante que a bolsa de valores em tempos de crise. Não dá para mudar algo significativo nesse espaço de tempo. Se a pessoa sofrer ao menos uma catarse no primeiro período, pode se dar por satisfeita. Por isso, muitos desistem da MT devido à urgência pelas manifestações. Contudo, não existe a menor condição do resultado almejado aparecer, e isso não é avaliado pela pessoa. Como, pois, a MT vai gerar algo positivo se ela simplesmente não pode passar? Tem um monte de imundícia no caminho, além do fato de que a criatura fica no telhado da própria vida, atirando pedras nos soldadinhos da MT, como se fosse macaco fazendo algazarra. E ainda quer solução rápida. Sim, ela ainda busca por resultado imediato. Logo, desiste se em 3 meses o namorado não surgir, o emprego não aparecer e o câncer não for embora. Aí aplica-se a MT numa cadelinha com síndrome linfática, que é uma doença muito rara, que estava internada em estado muito grave. Em menos de 15 dias, a cadela tem alta, se recupera de uma forma que nem os veterinários compreenderam. Em outra ocasião, foi transferida a MT para uma gata com cistite. Apenas uma aplicação corrigiu o problema. A crise nunca mais voltou. Um cachorro que tinha câncer e dermatite crônica hoje está ótimo. Uma cadelinha com diabetes teve melhoras absurdas, inclusive portas de outros recursos ao tratamento clínico e nutricional dela foram abertos após a MT. Os testes da MT no ambiente também obtiveram sucesso. A frequência é emanada para agir no campo do local, limpando energias, purificando-as, além de ser uma verdadeira torre de luz onde foi posta. Vamos falar sobre a MT para o ambiente muito em breve, pois ela tem o potencial de trabalhar em lares, clínicas, escritórios, escolas, etc. Como disse no início do livro, não há limite a essa ferramenta divina. Prosseguindo, pessoas se debatem porque o emprego não chegou nos 3 meses iniciais e surge o tratamento com os animais onde há resposta em 2 semanas de aplicação ou na MT para o lar que obteve sucesso após horas num dos testes. Eu disse horas. A maioria nem renovou o tratamento, apenas uma aplicação resolveu o problema. Por quê? No caso dos animais, eles não carregam um monte de lixo energético, tampouco sabotam a própria transformação. Seu ego está quase que totalmente adormecido. A consciência de individualidade opera num nível que não causa resistência a MT. Então, onde que está o problema? Bom, conforme visto, o tratamento com animais já respondeu muito bem a essa pergunta. Por outro lado, é preciso enfatizar os inúmeros saltos no tratamento de várias pessoas até aqui. Curas, libertações, aprovação em concurso, a promoção no trabalho, aumento de 100% do salário, portas abertas, relacionamentos promissores conquistados, saltos espirituais incríveis, abertura da mediunidade, grandes manifestações financeiras, etc. São muitas bênçãos acompanhando aqueles que realmente se entregam à transformação da MT.